Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Mais um programa da Web Rádio Cristo Consolador. Deixa eu virar a capa para cá, ficar melhor assim. E hoje é dia da nossa sugestão para a sua pré-estante, protestante, embrião de estante, caixas organizadoras, estante que você está de olho já tem um tempão, estante que está aqui só esperando o montador, né? Estante que está a caminho, a mesa da sala, o sofá da sala, o braço da sala, o reque da sala, em cima da cama, mesinha de cabeceira, necessaire, bolso, bolsa, pasta, está valendo. E hoje trouxe um tema interessante. Levitação. Muito interessante. Mas para a gente começar bem, vamos fazer a nossa prece? Graças a Deus. Gratidão, Pai, pelo muito que nós recebemos da sua misericórdia infinita. Gratidão, Senhor Jesus, pela profundidade da doutrina espírita, por todas as informações que nos chegam e que nos fazem raciocinar sobre a nossa imortalidade, sobre a comunicabilidade entre os dois planos, provando que a vida continua. Gratidão. Gratidão a Maria por nos acolher, nos entender, nos acalmar. E que todos nós, encarnados e desencarnados, possamos estar em paz. Graças a Deus. Pergunta número 1, como você está se sentindo hoje? Pergunta número 2, a água está por aí? Vamos lá. Então, livro para estudo, tá? Albert de Rochat. A levitação, ou de Rochat, o francês não fala o S final. Leon Denis tem S no final, ninguém fala. Então, é Albert de Rochat. E é um livro pequeno, 198 páginas, fininho, gente. Com... Deixa eu abrir aqui. Dividido em duas partes. Na primeira parte, 5 capítulos, e depois um adendo com vários temas ligados a isso. E descobertas de teorias de Albert de Rochat. Obra acompanhada das memórias apresentadas pelo mesmo autor ao Congresso Espiritualista de Londres e ao Congresso Internacional da História das Ciências, assim como de uma parte de sua introdução à obra de Reichenbach,
sobre os eflúvios ódicos e da memória do eminente psicólogo alemão Baron Karl Dubreuil, publicada no Zungenfurt, números... Levitação existe. A gente vê os médicos, que eles lidam, né, os mágicos, estava me fugindo a palavra, né? No meio da rua, suspender e tal. Levitação existe? Ué, é só lembrar das mesas. No tempo de Kardec, as mesas, né, iam parar no teto, depois descia. Mas, gente, houve um médium espiritualista chamado Douglas Home, que ele levitava assim, bobeou, estava o cara lá, ele parava no teto, sendo fotografado parado no teto e tal. O que é isso? O que tem por trás disso? E o que isso tem a ver com a doutrina espírita? Bom, tem a ver com as nossas mesas girantes e tal, né? A gente entendeu o fenômeno. E a gente entendeu que fenômeno, o que acontecia, não só com esse médium espiritualista, ele não é espírita, e com outras pessoas, por exemplo, na Índia, ou com pessoas que foram hipnotizadas, magnetizadas, de repente começaram a levitar. O que tem por trás? Tem ciência por trás? Tem. A doutrina espírita tem a parte filosófica, a parte religiosa, mas também tem a parte científica. E essas pesquisas foram feitas assim contemporâneas ao surgimento da doutrina espírita. Por exemplo, o Albert de Rochat viveu entre 1837 a 1914. Então, acompanhou ali tudo que estava acontecendo. E ele começou a pesquisar. Levitação, mesa e outros objetos, o que tem por trás? E aí também tinha, né, esse médium espiritualista e outros. E aí? E aí que isso é um livro, gente, para a gente ter do lado um lápis, uma borracha. Deixa eu buscar aqui um termo. E uma pesquisa, assim, no computador. Né? E tem termos aqui de química, tem termos de física, graças a Deus são básicos, tá? Mas o suficiente para que a gente entenda o fenômeno. Nem dei um salve para o pessoal da TV Abel. Um salve para o pessoal da TV Abel. Então, existem aqui dois termos que provavelmente vai dar nó na nossa cabeça. Então, vamos já deixar aqui clarinho. Aqui, pronto. Só deixar aqui abertinho. Tá. Então, vamos ao livro em si. Trechos de um prefácio do tradutor, brasileiro, no caso. O prefácio de Albert de Rochat. Alguns casos passados no Oriente, na Índia, para ser mais exato. Depois, um caso dessa pessoa, né, magnetizada que levitou. E por aí vai.
Vamos devagar, já que é algo ligado à ciência. Bem, prefácio do tradutor. Quem foi Alberto Rochat? Entre os homens eminentes que buscam, pelo método experimental, aprofundar o estudo das causas dos fenômenos psíquicos, encontra-se o ilustre Rochat d'Aglun, Eugène Auguste Albert Comte, pertencente a uma antiga família que possuiu o feudo d'Aglun, perto de Diné, desde o meado do século XV até a época da Revolução, em 1789. Alguém extremamente estudioso, tentou até ser advogado, foi militar e tal. Mas sempre foi alguém que gostava de pesquisar. Membro de várias sociedades sábias, oficial da Legião de Honra, da Instrução Pública, de São Salvador, na Grécia, e das ordens de São Maurício e São Lázaro, na Itália, comendador das ordens de Santana, na Rússia, do Mérito Militar, na Espanha, de Mejdié, na Turquia, não sei se fala assim, Nishan, Tunis, o Dragão Verde, Anã, o Coronel de Rochas é um dos sábios a quem o espiritismo, ou melhor, a quem o espiritualismo e o magnetismo contemporâneo mais devem. Então ele não é espírita, mas fornece base para a gente entender o que acontece. O presente volume, conquanto se subordina ao título geral da sua obra A Levitação, compreende não só alguns outros pequenos trabalhos do mesmo autor, os limites da física, a física da magia, parte da sua introdução ao livro Os Eflúvios Ódicos. O que é um eflúvio ódico? Vamos pesquisar? Não. Fluido vital. Tranquilo. Todo mundo que já ouviu falar, né? Os espíritas todos já ouviram falar em fluido vital. E aí esse pesquisador resolveu dar o nome de eflúvio ódico. Se podemos complicar, para que simplificar? Vamos em frente. Mas ainda o trabalho do senhor Dr. Carl Dubreuil sobre gravitação e levitação. A levitação é um erguimento espontâneo de um corpo no espaço. De todos os fenômenos psíquicos, não há certamente nenhum que pareça mais em contradição com o que se chama leis da natureza, né? Mas não tem a gravidade? E aí? E, entretanto, nenhum outro se presta menos à fraude. Desde tempos imemoriais, tem-se constatado o fenômeno de levitação em todos os países. As histórias religiosas de todos os países assinalam numerosos casos de levitação de seus santos. E hoje, as pessoas que gozam dessa faculdade chamam-se médiums. Em apoio dessas linhas, mencionaremos o que nos diz Apolônio de Tiana, um filósofo famoso antigamente lá de Roma e Grécia. Vi, diz ele, esses brahmanes. O que é brahmane? Vamos lá. Membro da classe de sacerdote de Brahma, que constitui a primeira e mais elevada das 4 castas indianas. No topo da ordem hierárquica estavam os brahmanes.
que eram principalmente professores e intelectuais. Acredita-se que eram descendentes de Brahma, um deus. Então, depois de governantes e tal, tarará, tarará. Seria aquele que é versado no conhecimento de Brahma, a alma cósmica. Membro da casta sacerdotal, a primeira das castas hindus. Definição e tal, tarará, tarará. Então, está repetindo aqui as definições. É um deus, então, muitos acreditam que os grupos se originaram de Brahma, o deus hindu da criação. Deus supremo, individual, encarnou-se sucessivamente em Brahma, Deus criador, Vishnu, Deus da conservação, e Shiva, Deus da destruição. É uma coisa meio complicada, né? Mas tudo bem. Ok, então aqui já foi. Vamos continuar aqui. Então, também seriam médiuns, né? Então, Apolônios de Tiana, vi, diz ele, esses brahmanes da Índia, que habitam sobre a terra e que aqui não habitam, que têm uma cidadela sem muralhas e que nada possuem, entretanto possuem tudo. Deve-se compreender por essas palavras, os que habitam sobre a terra e aqui não habitam, o fenômeno de levitação. A ciência dos brahmanes lhe foi perfeitamente ministrada logo que estes conheceram o fim da sua visita. Assim que ele chegou, Apolônios, né? Assim que ele chegou à sua presença, o chefe lhe disse: os outros homens necessitam perguntar aos estranhos quem eles são, de onde vêm e o que desejam. Nós, pelo contrário, como primeira prova da nossa ciência, já sabemos tudo isso. Julgai-o por vós mesmos. O clarividente, vamos lembrar, Apolônio de Tiana era um médium clarividente. O que significa isso? Ele via além do que um vidente vê. O vidente vê coisas, né? Ali, que está acontecendo agora, não vê todo o plano espiritual, né? Já os clarividentes, ele vê o passado, vê o presente, vê o futuro. O clarividente contou, então, a Apolônios os principais acontecimentos da sua vida, falei que era médium, falou-lhe da sua família, de seu pai, de sua mãe, do que ele tinha feito, etc, etc. Apolônios, cheio de admiração, suplicou, então, aos brahmanes que o iniciasse nessa ciência tão profunda, tão sobre-humana, o que lhe foi concedido. Depois de ter completado seus anos de provas, voltou à Europa, onde sua clarividência e as curas que fez maravilharam a todo mundo. Então, temos uma tentativa de explicação dos fenômenos da levitação. Sabe-se que é um autor que diversas obras da ciência oculta. Sabe-se que a Terra é um imenso imã. Diversos sábios o têm dito, entre outros Paracelso. Paracelso é outra coisa, né? A Terra está, portanto, carregada de uma eletricidade que denominaremos eletricidade positiva, gerada incessantemente no seu interior ou centro, que é um centro de movimento. Tudo que vive sobre a superfície da Terra, animais, plantas, minerais, enfim, todos os corpos orgânicos, estão saturados de eletricidade negativa, isto é, eles se carregam espontaneamente, constantemente, de uma maneira automática, por assim dizer, de eletricidade negativa, isto é, da qualidade contrária à da Terra. O peso ou a força de gravidade não é mais que o resultado da atração terrestre. Sem esta, não haveria peso, e o peso é proporcional à atração, isto é, se esta for 2, 3 ou 4 vezes mais forte, o peso da Terra será 2, 3 ou 4 vezes maior. E se o homem conseguir vencer essa força, se leva no ar. Aí eu já começo a pensar, pensem comigo, espíritos desencarnados,
muito materializados, eles não conseguem levitar. Lembra de André Luiz, que ele fazia coisa a pé, até o momento em que ele conseguiu trabalhar a si mesmo, trabalhar os seus pensamentos e os seus sentimentos, e ele conseguiu se afastar, digamos assim, do âmbito terrestre, enquanto existem espíritos tão arraigados ainda à Terra que caminham aqui embaixo como nós. Porque o perispírito deles, a energia que eles carregam, faz com que eles fiquem presos aqui. Quando desencarnam alguém que não é do bem, ele é atraído gravitacionalmente pelo peso do próprio perispírito para lugares adequados. Isso tudo tem a ver com levitação, né? Por outro lado, sabemos que o nosso organismo físico pode ser vivamente influenciado pela ação de uma vontade enérgica. Essa ação da vontade pode, pois, transformar o estado de eletricidade negativa do homem em eletricidade positiva. Então, sendo a Terra e o homem de eletricidade isônomas, ou seja, iguais, se repelem, desaparecendo a lei da gravidade. É fácil ao homem elevar-se no ar, enquanto durar a força repulsiva. E tem uma nota aqui, que o corpo humano é polarizado, e as leis físicas de magnetismo humano, que é algo antiquíssimo, cuja variação mais moderna é o hipnotismo, tá? As leis físicas de magnetismo humano repousam sobre essa polaridade. Essas leis são análogas às que regem a ação dos ímãs e da eletricidade. Polos iguais se repelem, né? Os polos contrários se atraem, calmam, despertam. E por aí vai. Então, voltando aqui. Sendo a Terra e o homem de eletricidade isônomas, iguais, se repelem, desaparecendo a lei da gravidade, é fácil ao homem elevar-se no ar enquanto durar a força repulsiva. O grau de levitação varia, pois, de acordo com a intensidade, a capacidade e a carga elétrica positiva que ele pode condensar no seu corpo. Desde que um homem pode, à vontade, armazenar no seu corpo uma certa porção de eletricidade positiva, fácil-lhe é mudar de peso, executa esse ato tão naturalmente como da respiração. E aí os mágicos conseguem anular temporariamente a lei da gravidade, trabalhando uma carga elétrica no próprio corpo físico, escondido em algum lugar ali que ninguém está vendo. Física. O truque está aí. Manipulação da carga elétrica. Ainda que essa explicação dada por esse senhor, né, possa também aplicar-se à levitação de objetos imóveis, nas mesas girantes e tal, pois que neste caso é igualmente necessário o concurso de um médium ou pessoa que forneça a necessária eletricidade positiva. Parece-nos, entretanto, que ela poderá ficar mais completa e satisfatória se dissermos que, na maioria dos casos, é indispensável a ação de espíritos ou almas que saibam inverter a polaridade do corpo humano. Compreende-se que uma simples prece, certo estado d'alma, uma mudança de atmosfera ou de meio, a expectativa de uma sessão ou um desejo manifestado por tais ou tais vibrações no ambiente fluídico ou astral, ou seja, que está em nosso redor, tenham em alguns médiums a propriedade de inverter a polaridade de seu perispírito, ou corpo fluídico, de modo que o corpo físico sofra igual ação.
Vamos lembrar que o perispírito reflete todos os nossos pensamentos. Então, é mesmo natural que isto se opere automaticamente sem o médium saber como, sem o médium saber como, não obstante haver aí somente uma ação sua, mas cujas consequências sobre o mecanismo da natureza ele não apreende completamente. Gente, a gente não tem noção ainda de tudo que a gente é, né? Deixa eu ver se eu tiro mais alguma coisa aqui. Não. Aí vamos ao prefácio do autor. O fenômeno da ascensão dos corpos humanos, ou da, entre aspas, levitação, para empregarmos o termo hoje consagrado, parece um dos mais extraordinários entre os que são devidos à força psíquica que a nossa geração procura definir. Poucos, todavia, há cuja realidade tenha sido demonstrada por um número mais imponente de testemunhos. Esses testemunhos, grupei-os aqui, em 4 capítulos diferentes, para não ferir muito as susceptibilidades que se manifestaram há alguns anos, quando tratei desse assunto num artigo da revista científica, Revue Scientifique, cingindo-me à reprodução dos fatos por ordem de datas. De um lado, censuraram-me pela falta de respeito à religião, visto confundir os milagres dos santos com as narrativas mais ou menos falsas da história profana. De outro, arguíram-me por ter tomado a sério os absurdos relatados pelos hagiógrafos. Hagiógrafos. Disse de cada um dos livros do Antigo Testamento que não se acha incluído no Pentateuco nos profetas. Tá, foi escrito, mas não foi incluído na meiuca. Era assim, ó. Não me é possível discutir o valor das obras onde colhi esses fatos, pelo menos quanto aos que são antigos. Cada qual lhes atribuirá o valor que quiser. Este livro é apenas uma compilação destinada a fornecer àqueles a quem o assunto interessar uma coleção de documentos, que, apesar de incompleta, evitará investigações longas e fastidiosas. Aí vamos a um caso, que o tempo está acabando. Um magnetizador chamado Lafontaine, tarará, tarará, e ele foi também colocando, anotando casos, por exemplo, uma moça de família nobre na Inglaterra apresentava todos os sintomas da grande histeria descrita depois por Charcot. Né? Histeria vem de útero. Seria um problema das mulheres que não tinham filhos, mas descobriu-se que também os homens tinham apresentavam os mesmos sintomas. E aí, quando chegou à casa dela, encontrou-a estendida sem movimento num leito, sem respiração aparente. A vida parecia tê-la abandonado. O seu rosto de palidez baixa estava coberto de suor frio. De repente, esse cadáver animou-se. Com um pulo, a donzela foi ao meio do aposento, arregalados e fixos os olhos, gesticulando com os braços, elevando-se na ponta dos dedos dos pés e correndo, semivestida, pelo quarto. Atirou-se no chão, reboleou-se convulsões horríveis, chocando o corpo em todas as partes, dando os gritos e batendo nas pessoas que procuravam retê-la para evitarem que ela se ferisse. Depois, endireitando-se de repente e pronunciando palavras entremeadas de sons inarticulados, caminhou direita e firme, saltou a alturas extraordinárias. Em seguida, torcendo-se em atitudes impossíveis, pôs a cabeça entre os joelhos, levantou ao ar uma das pernas e girou sobre a outra com rapidez espantosa, conservando ao mesmo tempo a cabeça perto do soalho. Uma vez endireitava-se, soltando gritos de terror como se visse um espetáculo horrível.
Outras abraçava com amor fantasmas, depois rolava exausta pelo tapete. Em seguida, pulava de novo e corria para um e outro lado do aposento, pondo os pés sobre os móveis, sobre os copos, as xícaras, o globo da pêndula, sobre esses frágeis nadas que guardassem as prateleiras, e isso sem quebrar, sem deitar coisa alguma no chão. Aí sentava-se no tapete, conversando com um ser imaginário, deve ser algum espírito, cujas respostas imaginárias ela escutava. E aí vinham as convulsões de novo. E depois, os olhos arregalados. Aí ela caía de joelhos e falava como se fosse uma oração. Ela estava em êxtase. A inspiração apossou-se dela. Recitou versos, compôs poesias, anunciou fatos, sucessos que haviam de suceder. Elevou-se no ar como para voar. Depois, finalmente, tornou a cair em completa prostração, inerte, sem movimento, sem respiração perceptível. Estava terminada a crise, que durara 2 horas. Depois desses terríveis abalos, a donzela caía num sono muito longo, durando algumas vezes 2 dias, nos quais não tomava alimento algum. Até com a magnetização, durante 3 meses, ela se recuperou. E mais, né? Casos, mais e mais casos. Uma doente que ele havia magnetizado, ela foi assim, de repente, o corpo dela foi deslizando pela cama, e tum! E só que sem tocar, com os pés no chão. Olha, a doutrina espírita é riquíssima de informações, a gente tem mais é que estudar. Cada um busca aquilo com que mais se afinizar. E vamos fazer a nossa prece, que o nosso tempo está estourado já. Gratidão a Deus por tudo que nós somos. Gratidão a Jesus por tudo que nós sabemos e que estamos descobrindo, que estamos aprendendo e mais ainda que estamos colocando em prática. E gratidão a Maria por nos envolver, nos aconselhar, nos acalmar sempre. Que todos nós, encarnados e desencarnados, possamos permanecer em paz. Graças a Deus. Acabou meu tempo. Até quarta-feira que vem com outra sugestão de livro. Gratidão por ter estado aqui comigo. Fique bem. Tchau. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.